Esse vídeo vai ser a virada de chave para você que quer faturar no mercado de opções. E não faz diferença se você é um operador iniciante ou um operador avançado. Hoje, o jogo vai mudar para você. Se você quer faturar no mercado financeiro usando opções, você chegou no canal certo. Aqui nós vamos ensinar as estratégias mais robustas para que você possa melhorar muito seus resultados. E o vídeo de hoje é um vídeo extremamente especial, porque ele marca o momento que foi a minha virada de chave e eu vou mostrar para vocês, debater e vai ser bem bacana. Mas antes disso, eu quero lembrar daquele nosso combinado. Quem já é inscrito no canal, que conhece o trabalho sério que a gente faz aqui, já chega deixando o like na confiança. E você que não é inscrito no canal, faz o seguinte, vamos combinar uma coisa. Você assiste todo esse conteúdo e se ele agregou no seu operacional, se ele deu alguma visão a mais, se ele acrescentou algo para você, você deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo de qualidade que vai rolar por aqui. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade aberta no Telegram, a maior e melhor comunidade de opções do mercado brasileiro, você não sabe o que está perdendo. É totalmente gratuito e você consegue acessar através do link que está na descrição. Pessoal, o vídeo de hoje, a ideia que eu tinha para o vídeo de hoje era falar um pouquinho sobre o livro que foi a virada de chave para mim no mercado financeiro, que foi um livro de um brasileiro. Esse livro aqui, ó, Ganhe Mais Investindo em Opções, do Marcelo Piazza. É um excelente livro para quem está começando no mercado. Eu sei que muita gente fala propaganda, que vai do básico ao avançado, e que tudo é do básico ao avançado hoje. Aí quando você vai ver, não é bem assim. Mas sim, esse livro aqui, ele é para quem está começando no mercado de opções. Ele é sensacional. Confesso para vocês que antes de ler esse livro, eu não conseguia entender muito bem as opções. E ele é um livro bem simples, bem didático, e que você consegue, sim, ler rapidamente e absorver o conteúdo. E vou falar para vocês, eu li esse livro aqui em questão de um dia, mais ou menos. Esse livro foi emprestado por um grande amigo meu na época, quando a gente começou a investir. Eu sempre conto essa história, eu me orgulho muito dessa história. E esse livro abriu a mente para mim, porque ele fala sobre várias estratégias, efeitos, nas opções, tudo aquilo de forma didática, mas ele fala principalmente, pelo menos a estratégia que mais me chamou a atenção, foi a operação de taxa, que é a venda coberta dentro do dinheiro. A gente tem vídeo no canal mostrando detalhadamente essa estratégia e é bacana, porque ela vai fazer você vencer a maior parte do tempo. Só que eu ia fazer a resenha do livro, daí eu pensei, cara, uma resenha de livro é um negócio meio chato, né? A pessoa pode comprar o livro depois e ler, e eu confesso que eu recomendo muito que você procure esse livro aqui, que ele vai fazer diferença para você. Mas, e se eu colocar em prática uma coisa que tem no livro, que vai acrescentar para a nossa audiência, para que as pessoas consigam fazer o que eu estou mostrando aqui? Eu acho que isso faz diferença, eu acho que isso vai ser muito melhor. No livro, o autor faz um estudo bem bacana, mostrando a variação, isso lá no capítulo, na página 77, ele faz toda uma avaliação do índice Bovespa, mostrando a variação do índice. Isso de 2005 até 2009. Foram 4 anos de teste que ele pegou ali. Aí eu tava pensando, falei, poxa, será que não vale a pena eu ensinar o pessoal a fazer backtest para validar essa estratégia aqui que ele está mostrando? A operação de taxa, que é uma operação simples para quem é iniciante no mercado de opções e que sim, vai gerar um bom resultado. Pelo menos foi assim comigo. Hoje em dia, eu até mudei as estruturas, faço mais robustas, porque a gente vai avançando no conhecimento. Mas com certeza com essa operação, você vai conseguir ter os primeiros resultados ali. E melhor ainda, com uma proteção bacana. Aí eu pensei, poxa, ali no livro, ele mostra ali de forma detalhada a variação que o Ibov teve, para validar quantas vezes, quanto por cento do tempo a operação de taxa, a venda coberta dentro do dinheiro, era vencedora. Ele pegou um período de 4 anos, eu achei bem interessante. Aí eu pensei o seguinte, por que não ensinar o pessoal a fazer um backtest dessa estratégia? Eu sei que tem muitos canais que falam de backtest e tal, falam de backtest em plataforma, mas no Brasil isso não existe. No Brasil você não tem dados confiáveis das opções ali histórico para fazer backtest. Então no Brasil você tem que fazer na mão. Qualquer backtest que você fizer em um mercado que não seja o brasileiro não vale efetivamente para nós, porque os outros mercados têm taxa de juros diferente, comportamento diferente, operadores diferentes. E como fazer um backtest no mercado brasileiro? Se eu vou fazer operações nesse mercado, eu tenho que saber fazer backtest nesse mercado. Então no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer detalhadamente, passo a passo, backtest, para validar se o ativo que você quer montar essa operação é interessante para ela ou não, se você venceria a maior parte do tempo
ou não. E aí, topa aprender essa comigo? Mas antes, eu vou fazer um apanhado do que seria a operação de taxa só para a gente entender o risco dela e depois a gente parte direto para a montagem do backtest para entender se a operação de taxa seria vencedora ou não seria vencedora no nosso mercado. Pessoal, aqui eu peguei alguns dados da operação de taxa, que é a venda coberta dentro do dinheiro, e mostrando como seria essa montagem aqui na Vale. Quando eu peguei esses dados, a Vale estava cotada a R$ 60,55 e eu estaria vendendo, eu compraria o ativo por R$ 60,55 e venderia uma K612, que é do strike 56,76, que é praticamente R$ 4,00 dentro do dinheiro, né? Que eu botei a quantidade de uma opção somente para a gente ter uma ideia. O prêmio dessa opção é R$ 5,56 e ela tem 36 dias úteis até o vencimento dessa opção, né? Então é o seguinte, a gente vai observar que vendendo essa opção, então eu estaria comprando o ativo por R$ 60,55 e estaria vendendo uma call de strike 56,76. De valor intrínseco nessa operação, eu tenho R$ 3,79, que é a diferença do strike da call para o valor do ativo que eu paguei, e de valor extrínseco, eu tenho R$ 1,77. Se eu descontar todo o valor que eu recebi na montagem da operação para o valor que eu paguei lá quando eu comprei o ativo, eu vou ver que meu custo nessa operação é de R$ 54,99. Quase R$ 55,00 ali, né? E o que eu posso tirar sobre isso? O que eu posso ver a respeito de risco e a respeito de lucro? Se o ativo subir, o que acontece? Eu vou ganhar grana. Eu tenho a obrigação de vender o papel por R$ 56,76, só que o meu custo foi R$ 54,99. Se eu for calcular o percentual de lucro que eu estou ganhando a respeito do meu custo, seria de 3,22%. Se eu descontar 15% do imposto de renda, eu vou ter um percentual de 2,74%. Isso, se eu fizer dividido pelo número de dias úteis, eu fiz bem detalhado para vocês aqui, eu vou ter 0,0760% ao dia. Se eu for comparar isso com o CDI por dia dá 0,0249, e eu nem estou descontando o imposto de renda do CDI, né? Eu estou descontando da operação com opções aqui. Então, eu vou ter um lucro de 305% do CDI em 36 dias úteis. Olha que bacana! E qual que é a sacada dessa operação? É que na queda, ainda assim, eu estou protegido a maior parte do tempo. Como assim? Se o ativo, que está custando ali praticamente R$ 60,55. Se ele cair 5%, ou seja, se ele vier para R$ 57,52, eu ainda estou lucrando, porque o meu custo foi R$ 54,99. Se ele cair 7%, chegando a R$ 56,31, eu ainda estou no lucro, porque o meu custo foi R$ 54,99. E se ele cair 10%, por exemplo, bom, aqui ele vai cair a R$ 54,50, aqui eu tenho prejuízo, porque o meu custo foi levemente acima disso, né? Então, quando é que eu tenho prejuízo? Quanto o ativo tem que cair para eu ter prejuízo nessa situação? Ele tem que cair 9,18%. Bom, isso não é uma queda normal, pelo menos não é uma queda habitual que a gente vê na Bolsa, né? E é isso, inclusive, que o livro trata, né? Lá no livro, se você for ver, vai ter uma tabelinha semelhante a essa, mostrando quando você tem lucro e quando você tem prejuízo. Então, diferente de uma venda coberta tradicional, ali que se cair um pouquinho eu já começo a ter prejuízo, na operação de taxa, para eu ter prejuízo, o ativo tem que cair muito. E se o ativo cair muito abaixo da região de lucro, se ele cair mais do que 9,18%, o meu preço médio no ativo é o custo que eu tive nele. Simples assim. E qual o meu lucro máximo nessa operação? É o valor extrínseco dela. Se eu tenho valor intrínseco de 3,79 e tenho valor extrínseco de 1,77, o meu lucro máximo é somente o VE. Portanto, quando eu monto a operação de taxa, eu quero que o ativo ou não caia muito, tenha uma queda moderada, ou ele suba, ou ele fique de lado. Eu só não quero uma queda brutal. Então, nessa operação, eu posso entender que se eu tenho um ativo que a maior parte do tempo não cai 9% ali, por exemplo, eu vou ser vencedor, porque qualquer queda menor que 9%
ou lateralidade, ou alta, eu vou estar faturando na operação. Ela é uma operação muito inteligente. No livro, o autor menciona, ele faz um backtest lá utilizando o índice Bovespa e ele faz um backtest utilizando o Vale. Inclusive, na época, a Vale estava R$ 26. Olha que bacana, naquela época era bom de comprar. Mas ninguém podia saber o que ia acontecer, que ela ia subir tanto, né? E por que ele faz o backtest usando o índice Bovespa e a Vale? Porque a Vale tem uma grande participação no índice. Foi a forma que ele encontrou de validar a operação. Só que aqui a gente vai fazer um pouquinho diferente. Eu expliquei de forma mais sucinta ali como é a operação de taxa, depois você pode voltar o vídeo e entender ali mais ou menos, ou você pode assistir no canal depois este vídeo que eu vou colocar no card aqui em cima, detalhadamente como são os tipos de venda coberta, como você pode remunerar a carteira, enfim. Basicamente, a operação de taxa, venda coberta dentro do dinheiro, eu quero que o ativo suba, fique de lado ou não caia muito, porque daí eu ganho o valor extrínseco da operação. Eu vendo um strike abaixo do valor do papel justamente para ter proteção. Claro que isso faz com que o meu lucro seja um pouco menor, mas você notou ali que essa operação estava dando cerca de 300% do DI, então não é um lucro tão baixo não. Existe risco nela? Com certeza, se o ativo despencar, eu vou ficar com o ativo desvalorizado em carteira e eu vou ter prejuízo. Mas nota que nesse exemplo que a gente mostrou, tem que cair mais do que 9%. E agora, nós conseguiremos fazer um backtest, eu vou fazer junto com vocês, para que vocês possam fazer, no caso de vocês, para as operações de vocês, para validar se essa estratégia é mais vencedora ou mais perdedora no nosso mercado. Sem aquele papo de backtests americanos, backtest, não. No Brasil, você sabendo fazer o backtest, porque quem controla as suas operações é você. E como vai funcionar esse backtest? Bom, primeiro eu vou aqui no Profit e seleciono um ativo que eu quero operar a minha operação de taxa. Como a gente fez o exemplo com Vale, eu vou utilizar Vale aqui. E gráfico feio de Vale, meu Deus, mas tá bom, vai ser a Vale. E o que eu vou procurar aqui? Bom, essa operação é uma operação mensal. E eu sei que para eu ter prejuízo, para que eu tenha prejuízo, o ativo deve cair mais do que 9,18%, como a gente viu na tabela anterior, né? Então eu vou mudar esse tempo gráfico aqui de diário para mensal e vou procurar por um período X de tempo que eu quero fazer meu backtest, quantas vezes, né, cada candle desse aqui representa um mês, quantas vezes a variação mensal foi superior na queda a 9,18%. Quantas vezes, se eu tivesse posicionado ao longo de X meses, eu teria um prejuízo. E me interessa a variação da abertura e fechamento. Não me interessa ali a variação da máxima e da mínima, porque essa operação eu quero ser exercido, eu vou levar essa operação até vencimento. Esse é o objetivo da operação de taxa. Eu poderia ir em cada candle aqui, verificar e tal, mas seria um trabalho meio pesado, né? Fazer tudo isso na mão. E a ferramenta já nos disponibiliza os dados. Como assim? Eu vou lá no gráfico, clico com o botão direito, coloco lá em exportar estudos e copiar para Excel. Vou numa tabela de Excel que esteja em branco, vou na célula número 1 aqui e colo essa informação. Então aqui eu peguei os dados que tem no gráfico. Eu vou excluir aqui, inclusive aqui está um dado que está incongruente, aí beleza. Eu vou excluir aqui meu indicador, que é a média móvel, que não faz diferença para esse estudo. Vou excluir a máxima e a mínima, porque eu quero abertura e fechamento. Show de bola! E agora, eu vou excluir também o mês de setembro, porque quando eu estou gravando esse vídeo, o mês não fechou. Então, esse dado aqui, para mim, não está valendo. Então, eu vou excluir esse dado. Eu vou pegar dados dos últimos 10 anos. Não faz sentido eu pegar 20 anos. Vai ter um dado muito longe do comportamento que eu espero do ativo, né? Então, vamos pegar dados dos últimos 10 anos, ou 120 meses, né? Então, vai ser mais ou menos aqui em setembro de 2014. O que for anterior a essa data, eu vou excluir dos meus estudos. Então, um backtest com 10 anos, eu acho que já vale bastante a pena. Show de bola! Se eu só conferir se eu peguei efetivamente 120 meses, né? Então, vamos olhar aqui, show de bola, 120 meses. Então, eu tenho abertura, tenho fechamento. Agora, eu preciso encontrar o quanto o ativo variou naquele mês, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o sinal de igual, vou colocar o fechamento menos a abertura. E aqui eu vou encontrar que o ativo caiu 0,42 centavos lá no mês de agosto. Então, ele abriu o mês cotado a R$ 60 e fechou o mês cotado a R$ 59,58. Mas eu quero esse valor aqui em percentual. Eu não quero ele em valor nominal, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar parênteses aqui e vou dividir esse valor pela abertura. Agora, eu vou achar um valor de 0,01. Vou colocar em percentual e vou colocar mais casas depois da vírgula para ficar mais exato. Então, eu sei que no mês de agosto de 2024, a Vale caiu 0,70% no mês. A variação negativa do mês
foi 0,70. Eu dou 2 cliques aqui na célula para replicar em toda a coluna, vou verificar se ele fez certinho, show de bola. Vou fazer o seguinte também, vou selecionar toda a coluna e vou pedir para ele realçar na cor vermelho todos os dados que forem menores do que 0. Ou seja, se o ativo caiu, eu quero que realce na cor vermelha para ficar bem mais fácil que eu enxergue aqui a posição. Vou botar aqui variação também, mensal, para eu ter uma noção, ter um aspecto aqui, e show de bola. Aqui eu consigo ver quando o ativo caiu e tal. Eu poderia contar na mão aqui para verificar, mas também não é muito inteligente. Lembra que para eu ter prejuízo, a queda do ativo deveria ser superior a 9,18%. Então eu vou colocar aqui um valor de referência. Esse valor de referência será a queda ali de 9,18%. Vou botar negativo, porque é queda, né? Então eu sei que se cair até 9,18%, eu ainda tenho lucro, eu saio do 0 a 0. Abaixo disso eu tenho prejuízo. Outra coisa que eu quero saber é na média. Qual foi o movimento na média do ativo por esses 10 anos, por esses 120 meses? Então, a média de variação mensal foi quanto? Então, vou fazer o seguinte, tem uma fórmula para isso, né? Boto igual, média, e seleciono toda essa coluna aqui, que tem a variação do papel. Então, eu sei que a variação na média mensal é de 0,2, menos 0,2%. Interessante. E das vezes que caiu, qual será a média de variação somente na queda? Média de queda aqui, para a gente ver. Como eu vou achar esse valor? Eu faço o seguinte, eu boto aqui uma fórmula se, condição, né? Se o valor que está aqui, se a variação for menor do que 0, eu quero que mostre a variação. Se ela não for, se ela for maior do que 0, eu quero que fique um valor em branco. Então, eu boto 2 aspas. Então, aqui, show de bola. Vou colocar aqui em percentual também, vou colocar mais casas depois da vírgula e replico isso aqui em todas as células. Show de bola! Então, aqui ele me traz só as variações negativas. Então, aqui eu faço a mesma coisa. Eu boto média, abro parênteses e seleciono a coluna que vai ter somente as variações negativas. Então, vamos ver quando ele caiu, qual foi a média de variação dele. Quando ele caiu, a média de variação, se eu considerar só as quedas, é cerca de 6,34%. Aqui eu vou colocar média de variação total para ficar mais simples da gente entender, né? Então tá total aqui. Show de bola. Agora eu vou querer saber o backtest mesmo. Pô, como assim? Como funciona o negócio? Para eu saber se essa operação é mais vencedora na maior parte do tempo ou se ela é uma operação mais perdedora na maior parte do tempo para Vale nos últimos 10 anos. Então, eu vou colocar aqui o total de meses que eu tenho, que eu sei que são 120 meses, e agora eu quero saber quantos meses eu ia perder dinheiro nessa operação. Quantos meses, ao longo de 10 anos, o ativo caiu mais do que 9,18%. Então, eu vou fazer o seguinte, vou colocar uma condição aqui. Se a minha queda for inferior, né, então caiu mais do que o meu valor de referência, e esse valor aqui, quando eu selecionei a célula dele, eu aperto F4 para deixar fixado. Então, se a queda foi superior a 9,18%, então se esse valor que aparecer aqui for menor do que 9,18%, eu vou querer que a fórmula me traga o número 1. Que eu quero fazer uma contagem de meses que isso aconteceu. Se a queda não foi maior do que, não foi superior a 9,18%, eu quero que a fórmula me traga o valor 0. Então, eu fecho parênteses aqui, show de bola. Então, aqui funcionou, porque a queda foi só de 0,7%, não foi maior do que 9,18%, né? Dou 2 cliques aqui e show de bola. Nota que quando o valor for maior, ou quando a queda foi superior, ele me trouxe o número 1. Agora, eu vou fazer uma contagem. Então, cada mês que o valor, a queda foi superior a 9,18%, eu teria prejuízo. Então, eu vou colocar aqui, meses perdedores. E como eu vou calcular quais os meses perdedores? Vou colocar o sinal de igual, aí soma, e vou somar toda essa coluna aqui. Vocês concordam comigo que se porventura ele traz o número 1, quer dizer que caiu mais de 9,18, quer dizer que eu teria prejuízo, e se ele tem o número 0, quer dizer que caiu menos do que eu teria de prejuízo, caiu menos do que 9,18. Então, eu vou somar todas as vezes que caiu mais do que esse valor. Então, de todos os 120 meses, eu teria 19 meses perdedores se eu montasse uma operação semelhante à que eu mostrei para vocês ali na operação de taxa. Então, de 120 meses, eu ia perder 19 meses. Outra coisa, então, se eu sei que de 120 meses eu perderia 19, quantos meses eu ganharia? Então, meses vencedores. Os meses vencedores são o total menos os meses perdedores, né? Então, eu ia vencer 101 meses e ia perder 19 se eu montasse essa operação. E olha que eu não estou olhando nem gráfico. Eu poderia validar com média, com tendência. Aqui a criatividade que manda, né? Então, pensa o seguinte,
qual seria a minha taxa de sucesso nessa operação? Sucesso, quantas vezes eu ia ganhar? Então vamos lá, como é que é a taxa de sucesso? É os meses vencedores divididos pelo total, né? E aqui eu vou encontrar em percentual, vou colocar em percentual. Isso significa que cerca de 84% do tempo, se eu montasse essa operação, fazendo uma venda coberta, dentro do dinheiro, uma operação de taxa, vendendo uma call, cerca de R$ 4,00 dentro do dinheiro, com um mês de vencimento, a maior parte do tempo, 84% do tempo, eu ia ser vencedor nessa estratégia. Eu ia perder somente 19 meses. Quanto por cento isso aqui representa, né? Então, taxa de perda. Isso aqui, taxa de perda. Pô, quantos por cento do tempo eu ia perder nos últimos 10 anos? Então, seria os 84% menos 1, né? Então, 15,83% do tempo... Vou botar 1 menos, né? Acho que fica mais apresentável. Então, 1 menos. Então, 15,83% do tempo eu ia perder nos últimos 10 anos. Bom, 84% do tempo acertar é uma boa taxa de acerto, né? Então, resumindo, o que a gente fez? A gente pegou a cotação de cada mês, verificamos a variação mensal. Eu puxei ali também a variação negativa, só para a gente saber, na média, quando cai, quanto ele acaba caindo na média do tempo, nos últimos 120 meses. Eu peguei a média da variação total, também calculando a média de toda a variação do ativo nesse período que a gente calculou. Verifiquei o total de meses perdedores e total de meses vencedores. Sendo assim, eu poderia dizer que essa operação de taxa que a gente simulou, ela ganharia 84% do tempo. Você viu como é fácil fazer backtest? Não precisa de plataforma, nada. Você pega o valor do ativo e extrai numa tabela de Excel simples o que você precisa, as informações que você precisa. Agora eu deixo na incrementação, o que você quiser incrementar mais nesse backtest, é bem-vindo. Faça isso no seu trade. Quero montar tal operação. Quais são as condições que eu venceria nela? Quais as condições que eu perderia? Será que ela é vencedora? E eu nem fiz análise gráfica, eu não coloquei tendência, não coloquei nada. Você pode colocar muito mais dados aqui que vão deixar o seu backtest muito mais completo. Sabe uma informação bem legal que você poderia colocar também? Ó, eu deixo já de ideia para você, quando você for treinar. Dos 15% do tempo que eu perderia, quanto eu ia perder? Qual seria meu prejuízo nessa posição? Quanto o ativo caiu? E outra coisa bacana de colocar seria o seguinte, tá aí nos 84% do tempo que eu ganhei, quanto eu teria ganho? Aí eu poderia diminuir o meu prejuízo do meu ganho e ver, poxa, será que essa estratégia é parruda? Eu ganhei mais do que eu perdi no tempo? Bom, com um percentual de acerto de 84%, é muito possível que a gente tenha feito um lucro bem absurdo. Olha que bacana esse conteúdo. A gente mostrou uma ideia de um livro para você que está começando, toda uma análise para você que está começando, uma operação que você vai vencer a maior parte do tempo e um backtest nos mínimos detalhes para que você possa fazer em casa com o ativo que você quer montar a operação. Muito interessante, né? E antes de encerrar esse vídeo, eu tenho um recado muito importante para você. No dia 19 de outubro, nós teremos a nossa primeira imersão presencial Conexão Opções, que vai acontecer lá em Barueri, São Paulo. Vai contar com os maiores feras do mercado de opções. É a primeira imersão voltada exclusivamente para o público de opções. Vai contar com Luiz Fernando Roxo, Bianca Santos, analista CNPI. Vai contar com Eric Rodrigues, que é o CEO do Jumba, uma das plataformas mais porradas do mercado financeiro. Matheus Anitelli, analista CNPI. Vai contar com Leandro Rocha, do canal Rocha Opções, uma referência na escola americana de derivativos. Vai contar também com a presença de Bob Souza, um trader renomado, trader profissional que é referência no mercado de opções. Vai contar também com este que vos fala. Vai ser a oportunidade perfeita de conhecer, interagir, trocar ideias e experiências com os melhores operadores do mercado de opções. É um local somente para leão, porque leão anda com leão. Se você se considera um leão, eu te espero lá. E é bem simples de você fazer sua inscrição. É só clicar no link que vai estar na descrição desse vídeo. Eu quero lembrar também para você correr para fazer isso e não perder a sua vaga, porque as vagas são limitadas. Então eu te vejo em São Paulo, dia 19 de outubro. Muito obrigado por sua audiência até aqui e até o próximo vídeo.